Olá, vamos falar um pouquinho sobre como o RP da Senior trata o controle de lotes, aqui envolvendo manufatura também, né? O primeiro passo para trabalhar com o controle de lotes é definir quais as origens de produto vão fazer esse controle de lote. Então, aqui a gente tem, por exemplo, um cadastro de origem, onde eu defino, por exemplo, se eu tenho controle ou não de lotes, se esses lotes vão ter controle de validade. E aqui embaixo eu defino como vai ser a montagem do código do lote. Quando eu fizer uma entrada de produto no estoque, de que forma que ele vai construir o código do meu lote. Existem duas maneiras de gerar a codificação do lote. Eu posso trabalhar sem máscara, ou seja, eu informo na hora do movimento de entrada qualquer código, né? Ou eu trabalho com o conceito de máscara, ou seja, eu pré-defino o que pode ser utilizado para codificar um lote de produção, um lote de entrada de estoque ou um lote de compra, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, o cadastro de máscaras, onde eu digo, por exemplo, nesse meu caso aqui, eu estou trabalhando com a máscara origem, que é uma máscara de 3 posições, numérica. Depois, em seguida, depois da origem, do código da origem vem o hífen, que é uma máscara de um código de um único item alfanumérico, e depois vem 6 dígitos sequenciais, né, que o sistema vai gerar essa sequência de forma automática. Então, aqui nesse caso, então, eu vou construir o meu código de lote desta maneira. E aqui embaixo tem um lote padrão, que diz, por exemplo, se ninguém formar um lote, para que lote que eu jogo isso aqui? Ou, por exemplo, se o meu produto não tivesse nenhum lote definido ainda e eu começasse a controlar lote a partir de hoje, para qual lote eu jogaria esse saldo que eu já tenho? Então, aqui eu tenho os 3 primeiros dígitos, que são a origem, o hífen e os 6 dígitos que são os números sequenciais, ok? Bom, saindo daqui então, a gente definiu aqui no cadastro de origem, qual a próxima definição que a gente tem? Eu posso definir também, eu não controlo o lote ainda, mas eu já tenho todo um processo de manufatura, tem todo um estoque em andamento e eu quero a partir de hoje começar a controlar por estoque. Ok, então a gente tem uma tela de inicialização de saldos de lote, onde você vai dizer que determinada origem vai ter ou não controle de validade, se ela vai ou não codificar o código do lote por máscara e qual seria o lote padrão. E aqui o lote padrão vai ser usado para identificar todo o saldo que eu tinha até a data de hoje, antes de eu começar a controlar por lote. Então eu pego todo o saldo que eu tenho de estoque e jogo lá. Nas notas fiscais que já emiti, nas ordens de produções que já finalizaram, eu vou colocar um lote padrão. E eu posso colocar também a validade daquele lote e a data de fabricação daquele lote, ok? E a partir daqui eu passo a controlar o estoque por lote baseado nessas características. E aí eu não tenho retorno, tá? Eu posso pegar um produto que não é controlado por lote e passar a controlar. Mas eu não posso pegar um produto controlado por lote e resolver que eu não quero mais trabalhar com esse conceito. Legal? Então, um pouquinho da movimentação desse processo, né? Então, a gente tem aqui algumas telas que eu quero mostrar. Por exemplo, onde é que eu gerencio o saldo dos lotes, né? Então, aqui a gente tem uma tela de consulta de lote, que é a tela onde eu vou ver quais os lotes que eu tenho em estoque. Então, eu escolhi um lote específico. Qual lote que eu tenho em estoque? Eu poderia ter colocado aqui o código do produto e ele me daria quais os lotes que eu tenho em estoque desse produto e quanto eu ainda tenho. Então, nesse caso aqui, meu saldo está zerado, mas eu poderia também buscar aqui pelo código do produto. Então, vou dar um Ctrl+C aqui e vou buscar pelo código do produto. E aí eu vou tirar esse código de lote daqui e eu quero que o sistema me mostre, então, quanto eu tenho de estoque. Então, eu vou buscar aqui, trazer para baixo a minha linha de marcatória. Então, aqui, eu tenho todos os lotes desse produto disponíveis em estoque hoje. Então, a gente está vendo aqui que eu não tenho estoque de nada, nenhum dos lotes tem saldo. E eu também não estou controlando a validade desses lotes nem data de fabricação. Então, elas estão zeradas aqui nesse momento. A partir do momento que eu controlo validade, o sistema vai identificar no movimento de uma movimentação de saída se aquele lote ainda tem validade ou não. E aí eu vou ter que definir, se for uma nota fiscal, por exemplo, eu não consigo movimentar um lote vencido. Eu posso fazer uma remessa para conserto, uma remessa para descarte, mas nunca uma venda. Internamente eu até consigo movimentar lotes vencidos.
existe aí uma tela que permite que eu revalide o lote. Então eu posso ir lá e dar uma nota data de validade ao lote, posso cadastrar um laudo de validação desse lote para poder continuar comercializando ele também, tá? Então aqui a gente tem o saldo dos lotes e aqui embaixo a gente tem, eu vou buscar de novo aquele lote que eu tinha marcado aqui. Eu quero escolher esse lote específico. Então ele está me mostrando aqui que esse lote especificamente, ele tem uma entrada por produção no dia 8, né, pela ordem de produção número 4, e ele tem uma saída pela nota fiscal número 96. Ok? Saindo dessa tela, então, como é que eu cheguei nessas movimentações, né? Então a gente vai consultar um pouquinho lá da movimentação das ordens de produção. Então vamos entrar na tela de consulta de ordem, onde eu já tenho aqui um pedido de venda que eu emiti, e esse pedido é controlado por lote. Então o sistema já foi lá e gerou para mim 2 ordens de produção, do produto final e dos produtos intermediários, ou seja, aqueles produtos que eu preciso produzir para entregar esse produto aqui, que vão passar a ser componente dele. Então se a gente olhar a ordem de produção número 4, eu tenho 4 componentes, certo? E esse componente aqui é um componente que eu tenho que produzir. Então ele está aqui, ó, gerou uma ordem de produção deste componente, ok? Então, a gente tem então essa ordem de produção, ela tem vários componentes. E esse componente aqui especificamente é um componente controlado por lote. Então, eu posso ver o meu estoque, e no meu estoque eu ver o saldo desse lote. Então eu tenho aqui, ó, vários lotes em estoque, com alguns com saldo. Inclusive tem um lote aqui que está zerado, mas está com a validade de 31/8. Ok? Todos eles têm data de fabricação, por quê? Porque foram lotes que eu entrei pela manufatura. Então a manufatura automaticamente já dá entrada na data de fabricação, ok? Ou lotes que eu já tinha em estoque e eu coloquei a data de hoje. Então eu tenho 4 lotes desses em estoque. Muito bem, voltando para cá para a minha ordem de produção, eu sei que essa ordem também já foi finalizada. A gente está vendo aqui que ela já foi finalizada. Então, quando eu finalizei, eu fiz uma entrada de estoque. E nessa entrada de estoque, eu entrei lá uma quantidade de 1000 unidades do lote 101006, que é o lote que a gente acabou de consultar lá na consulta de estoque, ok? Como é que eu faço uma movimentação? Como é que eu aponto um lote numa fabricação, né? Então a gente tem aqui uma tela de movimento de OP, onde eu peguei uma ordem de produção do mesmo produto, que eu cadastrei agora, só para a gente poder fazer o exemplo, e coloquei aqui, eu vou apontar essa ordem dizendo que eu comecei a trabalhar nela às 16 horas, e acabei de trabalhar às 16h10. E aí eu vou fazer o apontamento. Então estou dizendo que estou produzindo 20 unidades. E aqui embaixo a gente tem o código do lote. Notem que ele não trouxe nada para mim, né? Se eu tentar apontar essa ordem agora, ele vai dizer que eu preciso informar o código do lote. Então ele está dizendo, não, informe o lote porque o produto é movimentado no lote e eu tenho que fazer uma entrada. Toda entrada me precisa dizer de que lote que é. Aqui a gente pode automatizar esse processo também, aí o consultor cria uma regra de negócio e ele pode automatizar esse processo para que o sistema já gere um lote automático aqui. Eu configuro o lote de que forma que vai ser a codificação e ele faz automático para que eu não precise fazer essa informação. Aqui nesse caso eu deixei manual para a gente mostrar como é que eu faço a entrada do lote. Então, para esse apontamento eu sou obrigado a informar o lote. Eu não posso informar um lote manual porque ele não vai aceitar. Se eu informar um lote aqui qualquer, ele vai dizer para mim que esse lote não bate com a codificação. Aqui, ó, código de componente não encontrado, verifique a montagem do lote. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui embaixo, na telinha, no botãozinho lote série e dizer, lembram daquelas 3 códigos de máscara que eu mostrei? Estão aqui, então. Eu preciso escolher qual é o componente origem. Então, aqui nesse caso eu estou trabalhando com origem 101. Aqui eu preciso escolher o componente hífen. E aqui eu não preciso escolher porque é um número sequencial. O sistema vai me dar um número. E ele já me colocou aqui embaixo, então, que o novo lote de produção desse produto é o 101.00011. Ok? Então eu vou processar isso agora. E eu não estou informando o número de lote. Ele foi lá, baixou os componentes que eu usei. Finalizou meu processo. Ok? Então essa foi a forma como eu faço a entrada de lote a partir da movimentação da OP. Aqui a gente tem ainda uma tela onde eu fiz uma nota fiscal de saída. E nessa fiscal de saída eu estou consultando o item dessa nota, que é o mesmo produto que a gente está vendo até agora.
Aqui embaixo tem os lotes que eu utilizei. Então, essa tela, toda vez que eu faço uma nota fiscal de saída, que é um produto controlado por lote, se eu tentar fechar a nota e não informar o código de lote, o sistema vai abrir essa tela aqui. Para quê? Para que eu informe manualmente o número do lote, para que eu vá buscar o número do lote, ou o saldo do lote lá na tela de consulta, que eu já mostrei também, ou que eu pegue um intervalo de lotes e diga o seguinte, ó, essas 1000 unidades você vai usar do lote 1 ao lote 2000. Ao lote 1000, e ele vai jogar isso tudo aqui dentro, uma unidade para cada lote. Ou ainda eu posso vir aqui agora e montar um código de lote novo para saída, né? Se eu tenho estoque, normalmente eu não vou fazer. Então, essa tela sempre vai abrir quando eu não informar na grid o número do lote. Ele vai abrir a tela para que eu coloque aqui. Ou ainda posso automatizar isso, né? E colocar uma regra de negócio para que o sistema faça o consumo do lote a partir de um FIFO, por exemplo. Então ele não vai abrir nenhuma dessas telas e automaticamente ele vai buscar lá, baseado no FIFO, qual foi o lote mais antigo que eu tenho lá, ou o lote que está mais perto de vencer. Aí você vai criar uma regra de consumo de lote para que o sistema vai fazer o aproveitamento dos lotes na nota fiscal de saída, ok? Se trabalha com expedição, na formação de carga também ela vai pedir a mesma coisa, ela vai abrir uma tela para informar ou ela vai buscar uma sugestão a partir de uma regra. Legal? Muito bem. E ainda tem uma tela aqui que permite que a gente consiga fazer o rastreamento desses lotes, né? Então, por exemplo, aquele lote que eu vi lá no começo, né, que é o 11006. Imagine que, por exemplo, o meu cliente chegou aqui na minha empresa com um número de lote, não sabe que nota que é, mas tem lá um produto, no meu caso que é pão, né? Eu tenho lá um lote de pão e eu só tenho o número de lote. Não sei de que nota foi comprada, não sei nada dele. Então eu vou informar nessa tela somente o código do lote e vou mandar mostrar. O sistema vai fazer, ele vai buscar lá qual foi a nota fiscal de saída, que esse lote está colocado, que item da nota fiscal de saída, e ele vai habilitando aqui embaixo, né, para que eu consiga pesquisar qual foi o pedido de venda que eu usei para fazer para essa venda, né? Quem vendeu isso aqui, qual foi o representante, posso olhar qual é o representante que vendeu, né? Então posso olhar todo esse processo, rastrear o meu pedido a partir daqui. E eu posso ainda consultar, por exemplo, qual foi a origem, qual a ordem de produção que gerou esse movimento. Então, eu vou chegar aqui e vou consultar minha ordem. Essa tela está aberta, eu vou fechar ela aqui. E vou fechar essa aqui também. Então, aqui eu tenho a ordem de produção, ele vai abrir a tela para eu consultar qual foi a ordem de produção que produziu aquele produto daquele lote que o cliente está me reclamando. Então, aqui eu tenho os dados de novo, né, da UP, por onde ele passou, as operações que eu executei, que materiais que eu utilizei nessa ordem de produção para produzir esse produto, quais foram as entradas de estoque que tiveram desse produto, quais os operadores que trabalharam nesse produto. Eu tenho todas as informações a respeito da ordem de produção. E se eu for abrindo isso aqui, ele vai mostrar que para essa ordem de produção eu consumi 4 materiais. E esse material aqui, ele teve uma movimentação de saída no dia 8, para a OP número 4, e aqui está o movimento de entrada. Esse produto entrou no estoque manualmente, então ele não tem nenhuma informação sobre fornecedor ou ordem de compra que gerou essa entrada, nem nota fiscal de entrada. Aqui da mesma coisa, eu vou ter um movimento de saída, mostrando as movimentações, né? Aqui eu tenho outro movimento que é um produto produzido, então ele me mostra as movimentações de entrada também, né? O que entrou no meu estoque. Se esse produto aqui, no meu caso, é um produto que não entrou via nota fiscal, então eu poderia, a partir daqui, por exemplo, ó, mostrar aqui quais são os meus fornecedores possíveis. Por quê? Porque ele viu que eu tenho um movimento de entrada para essa OP, uma movimentação, e viu que tem movimentos de entrada aqui, que poderiam ser dos 2 fornecedores que estão ligados a esse produto. E se ele tivesse uma nota fiscal, ele abriria mais um item aqui, mostrando qual foi a nota fiscal que deu origem a esse componente, de que ordem de compra que é e de que fornecedor que é, para que eu consultasse aqui depois as notas fiscais de entrada. Nesse caso, como eu não tenho nota, ele não está apresentando, tá? Então o sistema está preparado para fazer toda a movimentação, todo o rastreamento de lote a partir das pesquisas. É lógico que essas configurações elas têm bem mais detalhes. Se eu quiser entrar nos detalhes, eu mostrei a grosso modo aqui como é que funciona o controle de lote dentro do RP, desde uma nota fiscal de entrada, desde uma movimentação de saída, desde uma movimentação de ordem de